Bem, meus amigos e amigas, e irmãos e irmãs em Cristo do nosso canal Roberto Henrique TV, estamos agora fazendo esse vídeo porque nós fizemos uma análise da palavra e Deus tem me colocado no meu coração muitos questionamentos para que a gente possa aprender mais da palavra, para que eu possa aprender mais da palavra, coisas novas, e trazer aqui para o canal para que a gente possa aprender também. E eu vou dizer agora o questionamento que eu fiz e eu pesquisei da ferramenta que eu usei, o Google. A pesquisa foi o seguinte, claro, utilizando como base a palavra de Deus. Se eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador de verdade, e toda vez que peco, confesso o pecado a Jesus, só que num determinado tempo da minha vida, claro, se isso acontecesse, tá? Não estou dizendo que isso aconteceu. Se num determinado tempo da minha vida eu parei de confessar os meus pecados a Jesus até o fim da minha vida, o que acontece comigo quanto à salvação? Eu analisei isso na vertente, na visão, na opinião da Bíblia, quanto a não perca da salvação. Por quê? Porque eu acredito na parte da Bíblia, na Bíblia, que a Bíblia fala que a salvação não se perde. E estou na igreja Batista Bíblica que acredita que a salvação não se perde. E creio que a Batista Bíblica é a Igreja de Cristo. E convido a vocês a participarem dela, se tiverem dúvidas de que igreja participar, eu creio que ela é a igreja verdadeira. Vamos ver. A resposta qual foi? Esta situação descreve o que a teologia chama de apostasia, ou endurecimento do coração. Abandonar permanentemente a confissão de pecados e o relacionamento com Jesus até o fim da vida sinaliza uma ruptura espiritual gravíssima. O destino eterno dessa pessoa é explicado de duas formas pelas principais correntes teológicas cristãs. Ele aqui que analisou nas duas opiniões, que é de perca, não perca, perca de salvação e não perca, mas eu só vou para perca, não perca de salvação, que é o que eu creio. Mas você vai ver que na não perca de salvação, você vai ter uma surpresa em relação a isso. O que é apostasia? Que algumas pessoas podem estar perguntando. Apostasia é a pessoa abandonar a fé, a pessoa deixar de ser crente de alguma maneira. Eu não sei nessa maneira aqui que não ficou claro para mim, mas eu acredito que a pessoa de alguma maneira viver no pecado e abandonar a palavra. É isso. A conversão original, visão 2, a conversão original não foi real. Esta corrente defende que o verdadeiro salvo persevera até o fim, porque é guardado pelo poder de Deus. Eu já vi isso também e vi também que Jesus, nessa visão, ele se encarrega, porque o seu sacrifício foi perfeito, ele se encarrega de levar a pessoa até o dia da salvação, até o dia de entrar no céu. Ele se encarrega. Então, se a pessoa, ele está querendo dizer aqui, se a pessoa é salva, ele não vai deixar que a pessoa deixe de perseverar até o fim da vida dele ou dela. Portanto, se alguém abandonou a fé e a confissão de pecados permanentemente, essa pessoa nunca foi salva de verdade, apesar de sua profissão de fé inicial. Falsa conversão. A aceitação inicial de Jesus foi apenas emocional ou intelectual, sem uma real regeneração do coração. O novo nascimento. O novo nascimento. A parábola do semeador.
Jesus ilustra isso com as sementes que caem em solo rochoso ou entre espinhos. Elas brotam rápido, mostram vida, mas morrem diante das provações ou dos prazeres do mundo. Lucas 8, 13 e 14. Vamos ler agora Lucas 8, 13 e 14 para saber o que tem lá. Diz assim também. 13. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra e a recebendo com alegria, estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Seus frutos não chegam a amadurecer. É isso que tem no texto. A explicação de João. O apóstolo João explica que os que abandonaram a igreja de forma definitiva, ou seja, as pessoas que abandonam a igreja e morrem e não voltam para a igreja, ou nunca voltam mais para a igreja. Saíram de nós, mas não eram de nós. É isso que diz lá em 1 João 2,19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é, para que se manifestasse que não são todos de nós. Para esta visão, aí ele diz, o fim da vida revela se a fé era verdadeira ou falsa. Então ele diz que a pessoa que saiu da quer dizer que a pessoa que saiu da igreja, por exemplo, a Igreja Batista Bíblica, a pessoa saiu, se afastou. Se a pessoa é salva, a pessoa volta. Foi isso que eu já vi falar. Se a pessoa é salva em Cristo Jesus, a pessoa volta para a igreja. Porque Jesus se responsabiliza da sua salvação. Ele volta para lá. Mas se a pessoa nunca volta, é porque ele não tomou uma decisão verdadeira diante de Jesus. Ele não foi salvo de verdade. Não que ele teve a salvação um dia e perdeu a salvação. Não, ele nunca teve a salvação. O alerta bíblico, o período da cauterização. A Bíblia mostra que o maior perigo de parar de confessar os pecados é a cauterização da consciência. 1 Timóteo 4,2. Vamos ver o que é isso. Diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizado a própria consciência. Vamos ver a continuação aqui do texto, vai dar a entender melhor o que é isso. O coração vai se tornando tão duro que a pessoa perde a capacidade de sentir arrependimento. Sem arrependimento não há aplicação do perdão de Cristo. Ou seja, a pessoa peca, mas não vai lá, porque a palavra de Deus ensina que a gente deve diariamente confessar os nossos pecados a Jesus, procurando entender quais são os pecados da Bíblia, lendo a palavra, e pedindo a Deus que mostre quando está pecando e dizendo exatamente qual é o pecado que está cometendo a Jesus em oração diariamente. E isso evita que você fique com a mente cauterizada, ou seja, uma mente de um coração duro, que não consiga mais se arrepender dos pecados, para que Deus venha perdoar vocês dos seus pecados. Isso é muito importante, viu, pessoal? E isso com certeza faz com que muita gente se afaste da igreja, não só da igreja, como de Deus em geral. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para você. Essa foi a pregação, essa foi a mensagem que eu queria trazer para você da palavra. Isso foi mais para as pessoas que já estão. Se você está afastado, volte para os caminhos do Senhor. É muito importante que você esteja na igreja, salvo, tanto também em relação a quem na perca da salvação tem que voltar para a igreja.
que em relação a não perca da salvação, você tem que estar na igreja também. É muito importante que você esteja na igreja também. É isso que também a igreja, a palavra de Deus diz em outra parte, que tanto que admoesta, não deixe com não deixar a vossa congregação como é costume de alguns, quanto mais vai se aproximando aquele dia. Então, pessoal, não deixe, abandone a sua igreja de jeito nenhum. Eu tô com uma doença, que eu tô com dor de coluna, acho que mais de 3 semanas que eu tô com problema na coluna, e eu peço a oração para que eu consiga quinta-feira ir para a igreja, volte aí frequentar. Não sei se vou conseguir ir a todos os cultos, mas volte a frequentar. Eu confesso que eu já me afastei da igreja, essa igreja batista bíblica, já fui afastado, voltei, já faz 1 ano e 9 meses que eu voltei. E eu sou muito preocupado com isso, em não se afastar da igreja. Mas também temos que se preocupar em não se afastar de Deus em geral. É claro, mas da igreja também. Então é isso, pessoal. Eu peço oração para que eu venha me curar disso. Eu estou melhor. Graças a Deus, tomando os remédios e orando. Eu quero compartilhar algo com vocês, que eu, confessando os pecados a Jesus, eu me acordei melhor hoje, das dores nas costas. E é isso. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo do canal. Até mais.